Boa tarde, está no ar o Senado Agora. Nesta quarta-feira, o governo comemorou a manutenção de mais de 20 vetos presidenciais. A oposição disse que foi apenas uma vitória parcial. Veja a repercussão da sessão do Congresso que começou ontem e só terminou nesta madrugada. Depois de uma terça-feira tensa no Congresso, manhã tranquila. Com uma sessão que se estendeu pela madrugada, algumas comissões no Senado tiveram que ser canceladas. Jader veio de São Paulo acompanhar a votação do projeto que regulamenta a gorjeta para os garçons na CCJ. Vai voltar sem uma decisão e frustrado com a manutenção do veto ao projeto que flexibilizava o fator previdenciário. Infelizmente, o veto foi mantido e aí os trabalhadores perderam essa condição e vai ser penalizado por esse fator previdenciário. Esse foi um dos 26 vetos da presidente Dilma a projetos aprovados pelo Congresso, mantidos na votação de ontem. Segundo o governo, se ele fosse derrubado, o impacto seria de mais de 135 bilhões nos próximos anos. Foi mantido também o veto à isenção de PIS/COFINS, que custaria 64 bilhões até 2019. Para os governistas, foi uma vitória do bom senso. Uma sessão histórica no sentido de pôr fim àquilo que se chama de pautas bombas, que independente de atender um setor ou outro, mas elas são muito ruins para o país. Foram apresentados 23 destaques. Dos 23 destaques, fizemos acordo na retirada de parte deles e ficaram 8. Dos 8, votamos 2 e faltam 6. Portanto, quem tinha, no início da sessão, 23 destaques de votação em separado e remanesceram 6, é um grande avanço. Para a oposição, vitória parcial, com base em barganhas políticas. O governo, apesar de ter leiloado quase a metade da esplanada dos ministérios, não conseguiu sequer colocar quórum. A sessão caiu às 2h30 da manhã. Quer dizer, eram um pouco mais de 120 deputados federais, o que mostra a fragilidade do atual governo, que hoje não tem nem apoio popular e nem base política. A vitória do governo é uma vitória parcial, comprometida pela desorganização, pelo desrespeito ao horário, empurrando decisões importantes para a madrugada. Para esse economista, o resultado da votação é um sinal positivo para o mercado. O resultado global foi muito positivo. Há, ao que tudo indica, uma disposição de serenar os ânimos, né? De dar essas matérias como página virada e que se possa começar a olhar à frente. Ainda faltam 6 vetos para serem analisados. Entre eles, o que estende aos aposentados o aumento do salário mínimo. E o mais polêmico, o reajuste dos servidores do Poder Judiciário, que, segundo o governo, teriam um impacto nas contas de 36 bilhões de reais nos próximos 4 anos. A apreciação desses vetos vai depender de uma nova sessão do Congresso, que ainda não foi marcada. A Comissão de Desenvolvimento Regional realizou audiência sobre uma disputa judicial que já dura décadas e envolve 53 famílias que moram no setor universitário de Goiânia. A Justiça deu 60 dias para que os moradores deixem o local. Caso contrário, cada família terá de arcar com uma multa diária de R$1.000. O terreno, ocupado desde a década de 1930 por trabalhadores que participaram da construção da cidade, foi mais tarde doado à Universidade Federal de Goiás. Não tem por que a Universidade Federal de Goiás instalar uma sede numa área que hoje é quase centro de Goiânia. É lógico que essa área deve ser dada em forma de permuta numa região específica onde já é o campus universitário. Então eu acredito que o processo é de uma solução fácil, só que existe uma omissão. O Estado responsabiliza a Prefeitura responsabiliza o Estado responsabiliza a União. O reitor já se colocou simpático à tese da permuta e, como tal, vamos exigir agora que o governo ou a Prefeitura de Goiânia apresentem uma área e a área sendo apresentada, nós imediatamente encaminharemos à Advocacia Geral da União, que aí sim convalidará essa permuta e nós teremos a tranquilidade de 53 famílias que lá estão na quadra 88 do setor universitário de Goiânia.
A Comissão de Educação fez um debate sobre a inclusão dos surdos no sistema educacional. O Dia Nacional dos Surdos é comemorado em 26 de setembro. O Ministério da Educação reconhece que ainda há muitos desafios para o acolhimento de surdos e deficientes auditivos no sistema de ensino brasileiro, mas considera que a política de inclusão é bem-sucedida. A taxa de inclusão de estudantes público-alvo da educação especial básica, passou de 29% para 79% nos últimos 12 anos. O que significa que uma parcela muito grande da população hoje está na escola. Então, um avanço considerável, um avanço na ordem de 381%. O número de matrículas, então, naquele momento, era de 145 mil e hoje nós chegamos a quase 700 mil estudantes. Os representantes de movimentos sociais em defesa dos direitos dos surdos criticaram a política inclusiva do MEC. Hoje, alunos deficientes de escolas públicas assistem aulas no período regular e têm um atendimento educacional especializado, o AEE, no contraturno. Essa penalização acontece em horário contrário, ou seja, é uma dupla penalização porque ele tem que ir para o AEE, como a Suzana falou. E no AEE, ele vai tentar resgatar o que ele não aprendeu de manhã, que ele também não vai conseguir, porque no AEE não tem todos os profissionais de todas as áreas. Ou seja, essa pessoa não tem infância, não tem adolescência. O MEC falou sobre inclusão, mas na verdade a proposta do surdo é diferente. O MEC não concorda, ele não entende a inclusão que tem que ser feita para o surdo. Na verdade, o surdo quer inclusão, ele quer inclusão social, mas a língua é outra, isso é outra história, o surdo fala a língua de sinais. Outro motivo de luta para os surdos é que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem acessibilidade, seja também aplicado na língua brasileira de sinais. Infelizmente, a prova do Enem não tem acessibilidade e esse ano não vai ter novamente, não tem acessibilidade. Vai ser igual ao ano passado, igual aos anos anteriores, sem acessibilidade. Por isso eu gostaria de falar a todos os surdos, se o Enem não tiver acessibilidade, precisa ter, vai ao Ministério Público, precisamos, nós temos nosso direito. Os surdos precisam ir reclamar ao Ministério Público Federal, porque se a denúncia for natural, se a denúncia surgir de todos os estados, nós vamos garantir nossos direitos. Ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras notícias. Você assiste a seguir a sessão plenária deliberativa desta quarta-feira. Boa tarde.